Bom dia, graça e a paz a todas as mulheres. Como vocês estão? Tudo tranquilo, tudo na paz do Senhor. Hoje, dia 6 de maio, né? E o nosso devocional vai ser em casa, mais distante. Isso mesmo, é o tema do nosso devocional. Mas, antes de tudo, né? Eu geralmente faço o que com vocês? Uma oração, né? Isso para que a gente possa estar na presença do Senhor. Então, eu vou te convidar para onde quer que você esteja nesse momento, que você possa fechar os teus olhos. Se você não puder fechar os teus olhos, em pensamento, faz essa oração onde quer que você esteja, ela é rapidinha, só para que a gente possa iniciar o nosso devocional, tá certo? Então, vamos entregar o nosso dia ao nosso Pai, não é verdade? Então, Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, por esse dia. Obrigada, Paizinho, por essa oportunidade de estarmos reunidos em falar do teu nome, em poder falar do teu nome. Então, graças nós te damos por esse dia, Pai, por esse amanhecer, por essa oportunidade, Senhor, por esse renovo, Pai, em nossas vidas, da gente poder iniciar o nosso dia com saúde, Senhor. Ó, Paizinho, obrigada, Jesus, pela nossa família. Obrigada por todas essas mulheres que passarem por aqui, Senhor, que escutem essa palavra, Pai, que possam edificar a vida de todas elas, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa estar nesse momento, em cada casa, em cada lar, e possa se fazer presente na vida de todas elas. É isso que nós já te pedimos, Senhor. É isso que nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor faz muito mais além do que aquilo que a gente pode pedir, sonhar ou imaginar. Amém, amém e amém. E meninas, hoje o nosso devocional vai estar lá no livro de 1 Timóteo, do 5, né? E no versículo 8, que vai dizer assim: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negarão a fé e são piores que os descrentes. Nossa, eu achei essa palavra poderosíssima. E, além de poderosa, é eficaz, né? Então, que vocês possam recebê-la e guardar no coração de vocês, tá certo? E diz assim: permanecer em casa, ressentida, ferida e com desejo de estar em outro lugar é como alguém que estará ausente. Ainda que nem se dê conta, nossos familiares são capazes de sentir e ver a amargura refletida em nosso olhar e atitudes. Por outro lado, quando estamos inteiramente presentes, amando e servindo a família, tudo tende a fluir harmonicamente. Glória a Deus, né? E eu acredito que muitas mulheres passam ou passaram por isso, ou se encontra hoje nessa situação, né? De harmonia em poder estar em casa. Eu tive, é, vamos dizer assim, eu consegui passar por essas fases, né? Que nós mulheres, né? Não são todas, mas algumas passam, por exemplo. Eu tive momentos como mulher, como esposa e como mãe, precisei trabalhar, né? Precisei trabalhar de CLT. Então, quando nós trabalhamos de CLT, nós nos cobramos essa presença em casa, porque nós estamos sempre achando que está faltando algo, né? Que a gente não está sendo suficiente. Eu acredito que seja uma cobrança até eterna, né? Nós mulheres nos cobramos isso. E a partir do momento que nós temos essa oportunidade de estarmos em casa e não precisarmos mais trabalhar, muitos trabalham até em casa, né, conseguem conciliar algum tipo de trabalho que possam lhe render algum tipo de renda, mesmo estando em casa, mas estão trabalhando.
Mas eu estou falando não dessas, eu estou falando dessas que realmente voltam-se para casa e ficam dependentes dos seus maridos. Então, chega um determinado momento que você realmente fica com essa ferida, né, ressentida, não estando completamente presente dentro do seu lar. Por quê? Porque você já teve uma vida independente, sempre. Você sempre trabalhou, você sempre teve esse lado profissional, né? Que a gente, mulher, também nos cobra ter esse lado profissional. E nós, às vezes, nos sentimos, quando estamos voltadas ao nosso lar, com esse ressentimento, né? E aos poucos, eu acredito, eu espero que as que estão em casa nesse momento, que em algum momento já trabalhou com CLT, possam se sentir privilegiadas de poder estar em casa, de poder estar fazendo as coisas que muitas mulheres gostariam de estar fazendo, cuidando do seu lar, cuidando da sua casa, cuidando do seu esposo, cuidando dos seus filhos. Gente, isso é muito bom. E eu só vim perceber isso, eu já tenho mais ou menos 6 anos que eu estou em casa. Então, eu só vim perceber isso uns dois anos e meio para 3 anos, como isso é bom, porque a nossa casa, é o nosso pedacinho de céu, eu costumo dizer sempre isso. E é muito bom estar em casa e cuidar, ter essa oportunidade de cuidar da sua casa. Eu como eu sempre fui muito família, então é, eu sempre gostei muito de estar em casa, de cuidar da minha casa. E estar presente, né? Que é o mais importante, né? Porque aqui a palavra, inclusive aqui está dizendo que muitas vezes nós estamos em casa, mas nós estamos ausentes de casa. E mais adiante diz assim, eu me lembro quando Deus me levou a dar um passo atrás por um ano e retornar ao meu lar. Sentia-me tão improdutiva, sem entender completamente o valor de estar em casa, cuidando dos meus. Quando por fim compreendi que esse era o lugar de fundamento e autoridade para a minha vida e propósito. Passei a não desejar mais sair de lá. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu senti que esse era o desejo do coração do meu pai, que eu cuidasse da minha casa, que eu cuidasse do meu filho, do meu esposo, que eu cuidasse de mim, que eu precisava cuidar de mim também, que eu precisava cuidar da minha identidade, firmar os meus passos no Senhor, para que eu pudesse construir um lar forte na presença do meu Pai. E que o Senhor também, nesse meio tempo, me levantou, né, para que eu forjasse um caráter em Cristo e pudesse também passar para meu filho, né, adolescente ainda, hoje já tem 18 anos, já está um rapaz, e que eu creio que em nome de Jesus, né, o caminho, né, que eu estou trilhando é para que o Espírito Santo também convença o meu esposo. E eu creio que em nome de Jesus esse momento vai chegar. Então, no versículo que lemos hoje, né, de Paulo, nos chama a responsabilidade e a prioridade de cuidar do nosso lar. E destaca que aqueles que não zelam pelos membros da sua família, especialmente os mais próximos, estão falhando em parte essencial da vida cristã. Na verdade, ele vai mais fundo e afirma que negaram a fé e são piores que os descrentes. É verdade, isso mesmo, porque o nosso primeiro ministério é a nossa família. Eu sempre, sempre digo isso. Eu tenho, sim, obrigações que eu tomei como responsabilidade dentro da igreja, mas o meu primeiro ministério é a minha família e será sempre a minha família. Eu não deixo de fazer nada que a minha família não esteja em primeiro lugar. Eu não vou servir nunca na minha igreja se o meu filho, se o meu esposo não tiverem concordância com isso. Então, para mim, isso é essencial. Isso, para mim, é primordial. Eu jamais estarei na igreja com qualquer problema que seja dentro do meu lar. Não. O meu lar tem que estar em paz. O meu lar tem que estar bem.
para que eu possa transbordá-la na igreja. Aquilo que na minha casa já está completo. Tem que ser assim. Se não for assim, não serve. Porque eu não estou para agradar pessoas. Eu estou para agradar o meu Pai. E o meu Pai me conhece, conhece o meu coração e conhece a minha casa. Até porque ele tem livre acesso aqui dentro do meu lar. Então, eu não posso jamais estar com o lar destruído e construir algo lá fora. Jamais. Então, aqui a gente vai ver que essa dedicação e atenção vão além da provisão e sustento material, envolve amor, apoio, compreensão e presença. Devemos transferir o nosso coração para os filhos. Da mesma forma, é crucial nos dedicarmos à solidificação do nosso casamento, pois assim focaremos na saúde da família como um todo. Como eu acabei de falar, né? A minha prioridade sempre, sempre é a minha casa e a minha família. Porque é o meu primeiro ministério antes de qualquer outro. Então, quando não cuidamos dos entes queridos, temos dificuldade de atuar em outros lugares. Claro, se eu não cuido da minha casa, se eu não cuido do meu esposo, se eu não cuido do meu filho, se a minha casa não está em ordem, se a minha casa não está bem, como é que eu posso transferir isso para o meu ministério, para a minha célula, para a minha igreja, para as pessoas que convivem comigo? Não tem como, é impossível, né? A não ser que eu esteja simplesmente querendo agradar as pessoas. E não é isso que eu quero. Não é isso que o Senhor quer para a minha vida, não é isso que o Senhor quer para a sua vida. Então, que a gente possa estar, primeiramente, íntegros em casa, para que a gente possa transbordar lá fora. Porque o lar foi projetado para ser uma prioridade. Verdade. O meu lar é a minha prioridade. E eu não abro mão disso. Eu não abro mão disso para nada. Mesmo que seja para servir ao meu Senhor. Porque o meu Senhor não vai jamais me pedir para eu servi-lo dessa forma, deixando o meu lar ausente de mim, de amor, de carinho, de cuidados. Não, ele não vai me pedir isso, jamais. Isso que impede são os homens. E eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Se o meu Deus me chamar é uma coisa, é totalmente diferente. Porque eu escuto quando meu Pai me chama. Glória a Deus por isso. Que seja assim na sua vida também. Se observar, notará que a mulher de autoridade construiu sua casa antes do seu ministério. Com certeza. Nós temos sim que deixar a nossa casa em ordem para que a gente possa sair dela, para que a gente possa servir no nosso ministério. A nossa casa tem que estar bem. Problemas, todos nós temos. Momentos de dificuldades, momentos de tristeza, momentos de alegria, todos nós iremos passar. Mas é diferente de eu estar presente dentro do meu lar, do meu filho querer conversar comigo e ele encontrar a mãe dele. Da mãe dele perceber se tiver algo errado nele, no meu esposo. Se tiver algo errado dentro do meu lar, eu percebo como mãe, porque eu estou atenta ao que está acontecendo dentro da minha casa. Assim como eu estou atento ao que está acontecendo na minha célula, assim como eu estou atenta no meu servir com o meu ministério. Porque o Senhor me sustenta, sustenta você também. Mas em primeiro lugar nós temos que buscá-lo. Deixar tudo em ordem na nossa casa. E sair em campo. É assim que o Senhor quer que seja feito na minha e na sua vida. É certo que cada
É certo que cada uma de nós vive realidades totalmente diferentes e precisamos ter maturidade para discernir os tempos e cenários viáveis, mas hoje deixo um conselho a você, estando em casa ou no mercado de trabalho. Sempre volte-se para os seus, de acordo com o seu contexto de vida. Abrace essa missão como algo sagrado. A sua família, a sua casa é sagrado e não tem nada, não tem preço que compre isso. A sua família, os seus, tem que vir como prioridade, sim, de acordo com o seu. Certo. Valorize o tempo em família. De acordo com o seu contexto de vida, abrace essa missão como algo sagrado, com alegria e gratidão. Seja alguém que valoriza o tempo em família, a instrução e o cuidado. Professores e profissionais, seus filhos e maridos serão aos montes, mas a tarefa de mãe e esposa, Deus confiou somente a você. E Ele a honrará por isso, né? Professores e profissionais, seu filho e o seu esposo terão. Mas mãe e esposa, não. Mãe e esposa, eles precisam que você seja na vida deles. E isso tem que ser prioridade. Então, quando você estiver em casa, você esteja em casa presente e não distante. Reveja os seus conceitos, né? Mesmo você que esteja no mercado de trabalho, a prioridade continua sendo os seus, os de casa. Por isso que o versículo diz: aqueles que cuidam dos seus, especialmente de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Então, aqui diz que aqueles que não cuidam, então que você cuide da sua casa, que você cuide dos seus, para que Deus honre isso na sua vida e na minha vida também, e na vida de todas as mulheres que aqui estão. E eu desejo todas a vocês um dia abençoado na presença do Senhor. Todas que passarem pelo canal e que forem edificadas com essa palavra, curta, comente, compartilhe para que mais e mais mulheres sejam alcançadas para a glória de Deus, não para a minha, mas para o nosso Pai. E a todas vocês eu deixo um cheiro no coração e um dia abençoado na presença do nosso Pai. Amém.